Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje nós vamos falar sobre o Rio Grande do Sul, meses depois do problema que aconteceu, mas nós queremos falar de uma maneira, especialmente da saúde mental do povo gaúcho. Eu convidei o Dr. Christian Hag Christensen, a quem desde já agradeço a atenção e nos atender, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, mais uma vez uma sugestão do professor Dr. José Aparecido da Silva, que sempre nos agracia com convidados excelentes. E o Dr. Christian é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC do Rio Grande do Sul. E aí, doutor, eu vou fazer uma pergunta assim que foi no sonho que me ocorreu, e aí eu vou partilhar com o senhor. Pode-se comparar o pós-trauma do que aconteceu no Rio Grande do Sul? Pode-se comparar com o pós-trauma de uma guerra? Pode, em vários aspectos, sim, né? Em primeiro lugar, porque é uma situação de um trauma coletivo, né? Então, diferente daquela situação traumática que afeta apenas a um indivíduo, aqui nós temos, na verdade, uma população inteira sendo afetada, né? Uma outra comparação possível, né, em relação à extensão, né? Não só é um trauma coletivo, como é um trauma, uma situação potencialmente traumática, né, de uma grande extensão do ponto de vista territorial, né? Nós tivemos uma imensa quantidade de municípios aqui no Rio Grande do Sul sendo afetados, né, pelas enchentes, né, e isso ocorreu aí durante uma fase que a gente chama da fase aguda, mas também, uma vez que as enchentes já se encerraram, né, nós agora temos que lidar com os efeitos disso. E os efeitos para a saúde mental não são pequenos. Então, nesse sentido, é uma comparação apropriada. Eu falo isso porque, vendo a televisão, vendo filmes de televisão, né, você nota situações de pessoas com problemas físicos, né, com problemas familiares, com perda de parentes ou de um ente querido, uma esposa, um filho, um pai. Você vê perda de equipamentos. Então, eu olho a guerra como perda, nunca como ganho. E quando eu vi e consegui fazer esse raciocínio, eu falei assim, eu estou vendo muitas perdas, eu não estou vendo ganho nenhum aí nessa história. Sim, e realmente, do ponto de vista material, do ponto de vista das relações interpessoais, há uma série de perdas, e também do ponto de vista da saúde mental da população, há uma série de riscos aqui envolvidos, né? Então, esse é um ponto importante da gente abordar, né? Do ponto de vista, assim, temos uma fase aguda, essa já se encerrou, e isso está associado a um aumento, muitas vezes, de problemas de saúde mental, né? Em pessoas que já tinham eventualmente questões importantes do ponto de vista de transtornos psicológicos, transtornos mentais, mas também um aumento na prevalência, ou seja, no que a gente esperaria encontrar agora em termos de novos problemas de saúde mental. Então, isso é algo importante. Eu não sei se esses números estão atualizados, mas a Defesa Civil, pelo último número que eu vi, são 172 pessoas mortas e mais de 629 mil
expulsos das suas casas. E aí, eu me lembro de uma reportagem numa indústria em que ela foi totalmente destruída, a indústria, e as emissoras de televisão, não lembro qual, foi lá fazer uma reportagem com um funcionário daquela indústria, que provavelmente o dono daquela indústria ia passar por, ou vem a passar por dificuldade financeira, porque se não vai produzir nada, não vai vender nada e as contas estão aí. Um determinado funcionário estava lá varrendo, limpando, junto com os donos e outras pessoas, e perguntaram para ele. Ele falou, eu perdi minha casa. Ué, mas e aí? Não, mas aí o meu ganha-pão está aqui. Quer dizer, eu vim aqui ajudar a limpar para a gente voltar a produzir, para a gente manter o emprego, para a gente voltar. Aí eu pergunto, lógico que existe essa possibilidade dessa pessoa, dessa reação. Mas não é comum essa reação de uma pessoa reagir de uma maneira superior, se é que eu posso dizer assim, em cima do fato. Uhum. Tu sabes, quando a gente vai estudar não só essa situação de enchentes em vários outros contextos no mundo, mas também o efeito de exposições a desastres e catástrofes, né, entre os quais as enchentes, né? Mas é interessante porque a gente consegue, na verdade, identificar, e os estudos mostram isso de uma forma consistente, 4 diferentes trajetórias, né, que são trajetórias que são realmente aquelas mais esperadas em relação às reações que as pessoas vão ter. Tem uma trajetória, ou pelo menos 2, assim, mais associadas com problemas psicológicos, né? Uma que é uma trajetória de curso crônico, ou seja, é aquela pessoa que vai ter um conjunto grande de reações desde o primeiro momento, e daqui a pouco essas reações se mantêm muito presentes nos próximas semanas e meses, e nós vamos estar chamando isso de sinais e sintomas, né, que vão compor as síndromes, que nós vamos aí classificar como diferentes transtornos mentais. Tem um outro curso que é aquela pessoa que não tem reações tão evidentes no início, mas desenvolve problemas psicológicos mais adiante, que são aqueles cursos de resposta tardia. Mas, mais notavelmente, a gente observa, né, o maior número de pessoas, um curso de recuperação, que são aquelas pessoas que têm muitas reações iniciais, e com o passar das semanas, né, são colocados em curso, em marcha, aqueles mecanismos que auxiliam a pessoa a voltar ao seu nível normal de funcionamento. E, mais interessantemente, a trajetória mais comum é uma que a gente chama de trajetória de resiliência, que é aquela onde a pessoa consegue passar por um evento estressor potencialmente traumático, como as enchentes, e não ter reações tão intensas ou não ter um prejuízo tão grande, né, nem um sofrimento psicológico tão grande. E o que os estudos mais recentes mostram é que essa trajetória ela é presente em torno de 2/3 das pessoas. Então, isso é algo interessante, sabe? É notar da gente poder esclarecer para a população, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O curso mais normal é um curso de resiliência, seguido de recuperação, tá? Então, este exemplo que tu deste, né, da pessoa que, mesmo tendo perdido tudo, ainda está ali trabalhando e batalhando, né, buscando seu sustento, buscando auxiliar o outro, né, é algo surpreendente, que as pesquisas mais atuais mostram que é algo surpreendente, né? Essa expressão ou palavra resiliência, ela é muito moderna. Ela moderna não, ela vem sendo usada com muita frequência recentemente, né? E eu vou ficar nela, mas eu vou usar muito ela com o senhor. Mas eu estou surpreso com esse número que o senhor passou, porque 2/3 sentir-se forte, sentir-se sólido, sentir-se capaz, deve ter algum aliado cultural para isso, porque a população brasileira, dentro do abandono, da miserabilidade, da pobreza, da fome, não consigo ver essa relação de sobrevivência em cima desse 2/3 aí espetaculares que o senhor falou.
Uhum. Vamos dizer assim, quando a gente vai olhar os estudos que mostram isso, né? E aqui tem uma pesquisa muito legal. Eles, na verdade, investigaram 54 estudos independentes de trajetória, ou seja, estudos longitudinais de pessoas, né? Uma grande quantidade de pessoas que passaram por situações de desastres, catástrofes, e, entre outros eventos potencialmente traumáticos, né? E uma das coisas que a gente sabe sobre isso, sobre resiliência, é que não é apenas uma resposta individual. A resiliência também tem um componente coletivo, né, e um componente que é aumentado, ou que pode ser aumentado por fatores sociais, fatores econômicos e fatores culturais. Eu acho algo interessante a gente entender um pouquinho esses aspectos culturais, né? Porque eu acho que eles são muito predominantes numa resposta coletiva em relação ao enfrentamento da adversidade. Sempre nos surpreende quando a gente olha, por exemplo, algo que acontece no Japão, com alguma frequência, né? Estão lá muito sujeitos a terremotos, tsunamis, maremotos, né? Então, catástrofes naturais. E uma das coisas que a gente vê com muita frequência é o grau de suporte social, de coesão social que existe naquela sociedade e o quanto eles enfrentam coletivamente, né, essas situações de adversidade, buscando uma recuperação e uma reconstrução. Tá? Tem algo que me chama a atenção aqui muito do sul do país, que basicamente parte da nossa formação advém de gerações que saíram dos seus países de origem para tentar uma vida melhor, porque a vida lá era muito difícil, né? E cruzaram o oceano para tentar uma vida melhor. Tá? Então, eu acho que tem algo ainda pouco estudado, mas eu acho que é um ponto que tu chamaste atenção para ser melhor compreendido, que esse aspecto cultural que interfere no processo de resiliência, mas claramente não é algo só individual. E digo mais, um outro mito sobre isso é que resiliência seria como um traço fixo, como altura, sei lá. Bom, então eu tenho 1,70 m e agora isso é imutável, porque eu tenho 1,70 m, ponto final, né? E resiliência não é isso, não é um traço fixo, né? É algo que a gente pode aprender a desenvolver. A gente pode aprender a desenvolver certas habilidades, certas competências socioemocionais para nos tornarmos indivíduos, né, com processos de maior resiliência. Então, acho que isso é algo importante também da gente poder abordar. Legal. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é
sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Acirp, Moonscake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo hoje o psicólogo Dr. Christian Hag Christensen, que é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC do Rio Grande do Sul. Doutor, nós estávamos falando sobre a questão cultural, né? A cultura é uma coisa que é uma preparação da vida de informações que a gente recebe. Quer dizer, quem recebe menos informações, menos adaptações, culturalmente, aqui deixar claro para o telespectador, cultura não é quem lê livro, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos falando. Mas aí o senhor citou o Japão, né, que culturalmente a pessoa tem que se preparar, porque os adventos virão. Eu vi outro dia desse no National Geographic, uma campanha dizendo: o Japão, em breve, deverá sofrer um outro cataclisma, um outro Então, a engenharia já faz prédios mais resistentes. A escola já fala o que você deve fazer para se abrigar a hora que acontecer isso. Os seus pais, em casa, já falam, etc. Quer dizer, você está preparado para a hora que acontecer isso. No nosso caso aqui, Tupiniquim, vou chamar Tupiniquim, a pessoa chega no evento do Rio Grande do Sul e começa a olhar e fala: eu vou ter que abandonar a minha casa, quer dizer, eu vou ter que abandonar tudo isso aqui, porque isso aqui está indo por água abaixo. Dali a pouco, ela está num outro lugar abrigada, seja numa escola, seja em casa de parentes, seja no vizinho, onde quer que seja. Nesses 2 atos de abandonar a casa e um novo abrigo, já há uma mudança emocional importante. Sim. Eu gostaria só de retomar, talvez, um outro ponto também que tocaste, que eu acho que é super importante, né? Nós como sociedade, acho que nós levamos muito pouco a sério o que nós destinamos à prevenção, né? E aqui tem um aspecto que acho que é fundamental. Nós sabemos, e todos os estudos mostram, que eventos deste tipo irão se tornar cada vez mais frequentes, né? Grandes secas, grandes enchentes, efeitos climáticos extremos, né? Eventos climáticos extremos, né? Isso vai se tornar cada vez mais frequente. Nós devemos nos preparar para isso, e nós podemos nos preparar para isso, né? Tu citaste o caso de engenharias, de cidades, de planejamentos de prédios e construções, né? Isso é um ponto, né? Obviamente, onde podem ser construídas e erguidas casas, quais são as zonas de risco, etc. Né? Um outro ponto é do ponto de vista da resposta psicológica. Nós sabemos o que nós temos que fazer do ponto de vista de intervenção imediata em situações de desastres, catástrofes, emergências. Mas nós não treinamos isso, não é ensinado no curso de graduação da psicologia, nem da medicina, nem da enfermagem, nenhuma outra profissão, embora exista a tecnologia para isso, tá? E é algo que pode ajudar aí a prevenir quadros de doença mental mais graves no futuro. Então, esse eu diria que é um ponto. Bom, um outro ponto da tua colocação, Edno, toda a região do Vale do Taquari tem sistemas de alarme, e eles foram acionados. E são populações que estão acostumadas a conviver com enchentes, né? Isso acontece com alguma regularidade. Mas muitas pessoas não saíram das suas casas porque não acharam que a água chegaria aonde chegou, porque, de fato, nunca chegou no nível aonde isso ocorreu. Então, tem um fenômeno psicológico importante aqui também, da gente achar que, não, mas isso não vai acontecer. Bom, em Porto Alegre, quem mora no Menino Deus? Não, isso não vai ser alagado,
né? Porque nós tivemos que enfrentar no Estado algo que nós nunca enfrentamos, porque nunca aconteceu algo desta magnitude. Então, isso é algo importante da gente considerar também. Quando nós falamos de prevenção e desses sistemas de informação e alerta da população, isso está associado com uma taxa reduzida de transtornos mentais, ou seja, se eu sou avisado com algum tempo de que algo ruim vai acontecer, isso está associado a uma diminuição nas taxas de estresse pós-traumático, após uma situação deste tipo. Tá? E voltando agora à parte principal da tua pergunta, sim, tá? Esta mudança, eu precisar sair da minha casa, né? Eu precisar ser resgatado, eu precisar evacuar a minha casa, porque não seria mais possível eu permanecer em casa, estas são as pessoas que estão em maior risco para desenvolver problemas psicológicos mais graves, né? A gente, em geral, trabalha com 3 grandes grupos nesta situação: pessoas diretamente afetadas, pessoas que são em algum grau afetadas e pessoas menos afetadas ou menos expostas, né? Aquelas mais expostas são as que têm maior risco de desenvolver, né, problemas psicológicos, né, e quando comparação a outros grupos. Agora, uma situação que tu disseste que acho que é muito importante a gente considerar é a pessoa que perdeu a sua residência, que perdeu o seu local de trabalho. Isso não é apenas aquele efeito da enchente, o primeiro impacto. Isso já é, digamos assim, o estressor secundário. A pessoa agora não bastou tudo o que passou, como agora não tem para onde retornar, né? E isso é algo muito importante do ponto de vista de saúde mental. Do ponto de vista do sentimento pessoal e das reações pessoais, né? Voltando, quem tem resiliência provavelmente vai resistir e tratar isso de uma maneira bem superior e melhor do que aquele que sofre o trauma. Esse trauma de medo, angústia, tristeza, abandono, enfim, esses traumas que podem acontecer, eles acontecem imediatamente e ou a longo prazo. Uhum. O que se observa normalmente, né, é uma situação mais aguda, que a gente chama de uma resposta de estresse agudo, que é a seguinte: olha, nos primeiros dias, né, inclusive nas primeiras semanas, é esperado, né, que as pessoas tenham reações emocionais intensas, né, sintam medo, choque, terror, tenham reações cognitivas, olha, com uma certa confusão mental, alguma dificuldade de tomar decisão, dificuldade de me concentrar, problemas de memória, possam ter reações interpessoais, eu fico mais retraído, ou fico mais isolado, ou tenho uma tendência a buscar segurança e controle ou previsibilidade, né, sobre o futuro, ou mesmo reações físicas, eu fico mais tenso, eu fico agora mais agitado, fico com tensão muscular, eu fico com a frequência cardíaca aumentada. Olha, essas reações, elas tendem a diminuir com o passar das primeiras semanas. Tá? Então, nesses primeiros dias, primeiras semanas, o que a gente vê, frente à exposição a um estressor potencialmente traumático, como esse das enchentes, é que uma grande quantidade de pessoas vai apresentar, né, um número grande ou algumas reações muito intensas. Mas isso, com o passar do tempo, tende a diminuir para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas, isso vai se manter de forma mais presente, a ponto de trazer sofrimento e prejuízo no dia a dia, no trabalho, nas relações interpessoais, na atividade acadêmica, né? Não consegue lá funcionar tão bem quanto funcionava. Aí nós já vamos estar falando de algum quadro onde é necessária a avaliação de um profissional da área de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, que talvez a gente já esteja vendo aí uma situação de agravamento do ponto de vista de saúde mental. Então, a gente tem uma resposta de estresse mais aguda, que é normal, é esperada até que a pessoa tenha,
que tende a diminuir, mas para algumas pessoas pode se manter. E aí a gente já vai estar falando, então, de uma situação de trauma, né? de um quadro de transtornos mentais ou problemas psicológicos ligados a trauma. Tá? E para encerrar, que nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, as pessoas que acolheram. Então, o Rio Grande do Sul virou uma grande cruz vermelha, vamos dizer assim, né? Então, a própria universidade de vocês acolheu pessoas, casas, parentes, instituições, enfim, todo mundo acolheu todo mundo. Não ou melhor, é indicado um preparo também para acolher essas pessoas. Do ponto de vista das instituições, sim, seria, e foi algo que a gente tentou auxiliar nesse sentido, né, de capacitar rapidamente as pessoas num protocolo de acolhimento, que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos, é um protocolo da Organização Mundial de Saúde, né, que é um protocolo, digamos, de intervenção breve, né, não é uma psicoterapia, é uma intervenção breve em saúde mental. Né? Então, isso nas instituições, os voluntários, né, e profissionais de saúde mental, foi indicado trabalhar com esse protocolo. Né? Agora, algo importante aqui assim, digamos, para a pessoa que não está numa instituição, que acolheu, né? Poder respeitar um pouco o tempo de cada um para processar a experiência. Né? Então, muita gente enfatizou, olha, essa pessoa não quer falar, não force, né? Mas coloque-se ali disponível, né, para escutar, para poder fazer um acolhimento, né? Respeitar o tempo de cada um, processar a experiência, porque isso é realmente muito variável, né? Realmente muito variável. E não ficar expondo algo que a gente sempre diz, olha, né, busca informação quando você quiser, mas não fica diariamente recebendo informações de forma passiva, imagens repetidas do evento traumático, porque isso interfere, né, na maneira como você vai organizar e armazenar essa informação na sua mente. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer demais o professor Christian Hag Christensen, que nos... nossa, que luz, que iluminado, saímos de tanta informação e clareza com relação a esse estresse, a essa situação que o povo gaúcho passou e está passando. Muito obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. Um ótimo trabalho para vocês. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com outro diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Cake. Conheça o Pinot by Moose Cake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi, gente que coopera cresce.